Fala, meus amigos, segundo episódio aqui da série Blockchain/DLT, né? E a interação dela com a carteira e a carteira com o blockchain. Nós já começamos falando ali, né, o que é um blockchain/DLT e o que influencia no pioneirismo dela, ou de qualquer tecnologia que é criada, ou se você é pioneiro em alguma coisa, né? Fiz ali algumas explanações para a gente entender a questão do pioneirismo, né? Quando você é o pioneiro em alguma coisa, você acaba sendo lembrado mais tempo, tá? Ou sempre lembrado, tá? Então, vamos hoje falar qual é a vida útil de um blockchain, né? A gente falou sobre os sistemas operacionais, né? Quando a gente viu a questão dos sistemas operacionais, quem não assistiu o vídeo anterior, assista lá, tá? Para você entender um pouquinho sobre a questão dos sistemas operacionais. Quando você utiliza ali uma base para instalação, para criação de programas, né? Foi o que ocorreu com a Microsoft. A Microsoft, ela foi pioneira na criação de sistemas operacionais, igual vocês estão vendo aqui, gráfico, né? Desde a versão Windows 3.0 em diante, nunca mais parou. As chamadas interações com janelas, né? No caso aqui, se você abre uma janelinha ali, né? Ó, essa aqui mesmo. Isso aqui é uma janelinha, isso aqui é uma janelinha. Não é a janela da Microsoft, mas é a nossa janelinha, né? Nós criamos várias janelas ali. Então, o que acontece? Essa evolução da Microsoft, desde o 3.0 até o Windows 11, e agora parece que eles já estão testando o Windows 12, né? Nem sabe se vai chamar 12, mas é a sequência ali, né? Aí o que acontece? A gente pode esperar isso também dos blockchain. O blockchain, geralmente, quando ele se comporta como um sistema operacional global, né? Que essa era a ideia principal da Ethereum, porque os contratos inteligentes seriam como os programas que rodam no Windows. Contratos inteligentes está para programas e programas está para contratos inteligentes. Contrato inteligente está para Ethereum, assim como programas está para Windows. E aí, Microsoft criou a sua linha de sistemas operacionais, né? Foi evoluindo, só que ela ia descartando um sistema operacional e criando outro. A Microsoft pôde fazer isso. As blockchains podem fazer isso? Pode. Só que para muitas blockchains gera-se o chamado fork, né? Já para outras blockchains, eles têm que chamar isso de demerge, que no caso é o como é que chama lá? Da Ethereum, né? Foi o demerge. Saiu e abandonaram um sistema, uma base, e criaram outra. A mesma coisa que aconteceu com a Microsoft. A base foi trocada, mas os programas eles tiveram que ser readaptados, igual quando sai de um sistema XP. O Windows XP foi para o Windows Millennium. Eu acho que é isso mesmo. O Windows XP para o Windows Millennium. Aí os programas do Windows XP, muitos deles já não rodavam no Millennium. Só que os mesmos programas que foi criado no XP foi reescrito para rodar no Windows Millennium. E assim sucessivamente com outras atividades aí, outros sistemas operacionais que foram substituindo esses que ficaram para trás. Então é como se ocorresse ali um hard fork do Windows. Mas os programas, a maioria deles continuaram. Tem aqueles desenvolvedores que criaram programas lá no XP e você baixou, achou legal,
Hoje você vai procurar aquele mesmo programa, não existe. Por quê? O cara desistiu. Ou ele enricou, ou ele falou assim, ah, não dá nada não, vou sair fora. Tá me dando prejuízo, tá tomando meu tempo. A mesma coisa pode acontecer e já aconteceu várias vezes nos sistemas blockchain. Aí a gente vai fazer aquela mesma comparação que foi feita no vídeo anterior. O Bitcoin foi o pioneiro. Qual que é o aplicativo que ele criou dentro do próprio Bitcoin para resolver alguma coisa? Nada. Nada. Quem veio e criou alguma coisa foi alguém que criou uma sidechain, nada criado dentro da camada 1. Aí o cara pega e fala assim, ah, mas agora nós temos o Taproot. Sim, ali foi uma atualização que ocorreu, porque se eles fizessem um hard fork, né, e poderia ter ocorrido isso, tá? Os caras provavelmente têm o código do Bitcoin antes do hard fork, antes do Taproot. Se eles quisessem fazer um hard fork e falar assim, ó, fique aí com esse Bitcoin com o Taproot, o SegWit, e nós vamos rodar ele aqui puro, sem nada, só como reserva de valor, só como meio de pagamento, seja ele bruto ou de varejo. Eles poderiam, só que eles optaram em fazer a atualização e manter. Ninguém rodou lá nos mineradores nenhuma instância desse Bitcoin antigo. Eles têm lá, só que ele vai vir atrasado. Se eles abrirem isso em algum minerador e falar assim, ó, eu tô rodando isso aqui, quem quer rodar também, tá aqui a cópia do Bitcoin antigo. Aí gerou-se um hard fork. Só que como um consenso ocorreu, ninguém está utilizando o hard fork do Bitcoin antigo. Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Existe um hard fork do Bitcoin depois do Taproot, depois do SegWit. Só que ninguém optou em minerar aquele hard fork. Agora eles estão minerando esse hard fork. Por quê? O interesse dos mineradores eram majoritários. Por quê? Ia gerar muitas taxas altas. E foi isso que ocorreu. Foi de caso pensado. Só que está vindo um problema muito grande aí com relação a atrasos de validações. Muitos blocos atrasados, muitas validações atrasadas, mais de 500 mil, 300 mil transações sem validação ainda. Tem gente esperando aí há quase um ano para validar um bloco. E se ele não quiser aguardar, ele vai lá e paga uma taxa. Teve gente aí por 2 vezes que pagou taxas enormes para validar um bloco. Por quê? Um bloco, pelo menos eu trouxe aqui para vocês e era o que a mídia disse, e quando eu mostrei para vocês, eu falei, aí, isso aqui não tá com cara de ser uma taxa, não. Mas a transação valia menos do que a taxa que foi cobrada, tá? Por 2 vezes nós vimos isso, só que na segunda vez, realmente o cara errou lá, né? Colocou uma taxa lá, tipo, se ele queria pagar $100, $150, ele colocou lá 15 mil dólares de taxa. Diz que os mineradores, quando vê que foi um erro, eles devolvem para a carteira da pessoa, mas até hoje ninguém viu falar que eles devolveram. Bom, e o XRP que veio depois? XRP também é uma base, é como se fosse um Windows, né, um sistema operacional, só que a Microsoft ele roda um em cada computador e processa individualmente cada dado. Você processa os seus dados, o seu irmão processa os dados dele no computador dele e por aí vai. E o sistema operacional é individualizado. Você compra o sistema operacional e usa numa máquina. Se você quer usar ela em outra máquina, você tem que comprar outra licença e utilizar na outra máquina. Com relação ao Linux, que veio aí realmente praticamente desbancou
o Windows, né? Porque depois do Linux é que veio o Windows agora. Linux é o sistema operacional mais usado hoje, principalmente em servidores. Eu não vou garantir para vocês em desktop. E com isso você pode instalar um em cada computador. Mas e aí? E se você tivesse um sistema que você acessaria somente o aplicativo, em vez de você utilizar um sistema operacional para rodar um tipo de aplicativo financeiro separado na sua máquina? Porque vocês sabem, né? Você pode utilizar esses DEPs, DeFi, DEX, tanto no Windows quanto no Linux ou no macOS. E aí a gente vê que o XRP ele também está se comportando como um sistema operacional global. Só que com um detalhe interessante. Esses aplicativos que são rodados no XRP não roda no Ethereum, não roda no Bitcoin, né? Não roda na Cardano e assim sucessivamente. O que eles estão criando? Estão criando os chamados sidechain, máquina virtual da Ethereum para conectar em outras redes, né? Faz uma comutação. E essa comutação resulta em quê? Resulta na embalagem daquela cripto. Se você quer rodar, transferir XRPs dentro da rede Ethereum, ele converte ali WXRP, né? Ou dentro do Bitcoin, e o do Bitcoin no Ethereum, você tem que criar um comutador, é o chamado buraco de minhoca, né? Passa um tipo de moeda e ele sai lá do outro lado sendo a moeda, só que numa embalagem com os protocolos da rede subjacente que ele está entrando, e isso vice-versa. E a relação disso tudo com a vida útil do blockchain /DLT. Se você está usando a sua empresa, por exemplo, ela não quer utilizar um programa dentro do Windows. Ela é uma empresa global. Ela tem em vários cantos do mundo, mais de 200 países, ele opera qualquer sistema. Assim, ele tem essa distribuição da empresa dela em vários países. Ela simplesmente pode olhar e falar assim: eu não vou pagar para uma empresa criar um software, ou pagar um programador criar um software e ficar mandando cópia para um e para outro. Eu vou criar isso na internet. E isso já aconteceu no próprio sistema em nuvem. Você pode criar aplicativos ligados a um banco de dados centralizado, aonde, se esse banco de dados parar, todo mundo para. E aí o que acontece? Veio o blockchain, que é um banco de dados distribuído e descentralizado. Quando você utiliza um software, e esse software está rodando dentro daquele banco de dados distribuído e descentralizado, você tem as informações distribuídas e descentralizadas também. E com isso você cria um DEP. Por exemplo, eu quero um aplicativo descentralizado para poder fazer cadastro nas minhas lojas. E aí você coloca ele num blockchain, escolhe um blockchain. Agora que vem o fator, a escolha, né? Qual a vida útil de um blockchain? Está na escolha. Quando você escolhe um blockchain, e muita gente sabe que tem gente que está escolhendo Ethereum, né? Porque Ethereum foi o quê? Pioneiro em contrato inteligente. Meu amigo. Só que todo mundo que estudou e sabe, o próprio Bitcoin já tinha embutido nele contrato inteligente, só que é contrato inteligente simples, só para fazer os halving, só para fazer as alterações de taxas, né? De quando o hash rate cai, ele muda as taxas, né? Aumenta em uma semana depois, ele aumenta ali o poder de hash, não, o poder de mineração, né? Se o cara tem
se diminuiu o hash rate da rede, ele aumenta ou diminui a capacidade do minerador minerar ali, reduz a dificuldade da rede, tá? Ou aumenta a dificuldade da rede. Isso tudo é feito baseado em contrato inteligente dentro do próprio Bitcoin. Será quem foi que criou o Bitcoin, né, gente? Porque esses mesmos contratos inteligentes já veio junto com o XRP. E sabe aonde? Os micropagamentos, o scroll e outras coisinhas mais que pode ser feita no XRP na camada 1, né? Tudo que está acontecendo, até os NFTs são criados na camada 1. Não depende de uma máquina virtual da Ethereum. Eu já expliquei aqui que a máquina virtual da Ethereum foi criada como um paliativo, uma coisa temporária para poder ver se eles conseguiam resolver a questão do contrato inteligente, porque quando eles colocaram o contrato inteligente dentro da camada 1 da Ethereum, na criação da Ethereum lá no início, a rede escalava a mesma velocidade do Bitcoin. Quando eles tiraram os contratos inteligentes de ser processado dentro da camada 1 da Ethereum, colocaram na sidechain, que é uma máquina virtual da Ethereum, ela conseguiu ali escalar o dobro da velocidade. E eles ficaram muito felizes. Mas e aí? 15 transações por segundo. XRP com os contratos inteligentes dentro da camada 1, 1.500 transações por segundo. Você sabe o que é isso? Isso é tecnologia, isso é engenharia do software. Aí beleza. O cara criou a sua empresa, ele fala, eu quero trabalhar tudo descentralizado, eu vou utilizar uma blockchain, eu vou usar o Ethereum. Aí ele pega, escolhe o Ethereum lá e começa, cria lá tal, aí criou a sua máquina virtual. Ele teve um custo absurdo, porque ele teve que criar um slot para a máquina virtual, ele teve que criar um slot para o seu DEP ser testado, que é a testnet do DEP, e ele teve que é um blockchain, um micro blockchain Ethereum, para rodar o DEP dele em teste, para ver, ó, tudo certo, tá rodando, vamos transportar isso para mainnet. E ele tem que ter um slot para mainnet. Aí ele vai lá, ele envia, né, para o seu aplicativo rodar e conectar via API dentro de uma rede que não tem, que você não precisa de autorização para usar ela, né? Beleza? Você não tem que pagar nenhum centavo para usar ela. Aí o que acontece? O cara começa a utilizar e ele começa a ver que em outras blockchain ele não precisa de ter 3 slots. Ele precisa somente de criar o seu DEP e conectar via API dentro do XRP ou dentro da Cardano, que também trabalha com uma instância só, né? Tudo é feito ali dentro, on-chain, não é feito por sidechain. Os contratos inteligentes rodam tudo dentro da base. Ele fala assim, o que eu estou fazendo? Por que eu tenho que trabalhar com esse tanto de tecnologias separadas se eu posso utilizar uma rede que tenha já tudo dentro dela? Aí você começa a ver que a utilidade do blockchain, a tecnologia empregada na blockchain, a versatilidade da blockchain é que vai gerar assim, a vida útil dela, porque todo mundo hoje pode começar utilizando o Ethereum, mas um dia alguém vai começar a fazer propaganda negativa, falava, cara, a gente falava tão mal do XRP, falava tão mal do Cardano, falava tão mal do XLM, mas os caras estão trabalhando na forma mais simplista possível para criar um aplicativo. É a mesma coisa de você, para usar, escrever um programa para Windows, você ter que criar uma máquina virtual no aplicativo,
escrever o seu programa nessa máquina virtual, empacotar tudo e distribuir, vender. Aí a pessoa, quando for instalar o seu programa, ele tem que desempacotar o programa. Quando você clica lá em instalar, finalizar, aí ele, quando acontecer isso, o programa vai instalar uma máquina virtual no Windows e dentro dessa máquina virtual vai ser instalado o seu programa. Aí você já tem, quem vai instalar vai ter outro problema, porque ele vai instalar esse programa dentro da máquina virtual, só que você instala o seu programa, desempacotou e instalou a máquina virtual. Aí você vai ter que pegar, fazer ali uma gambiarrazinha e ou ele faz a instalação automática dentro da máquina virtual, porque ele tem que carregar a máquina virtual, ele tem que estar ativo a máquina virtual para receber o DEP ou o aplicativo dentro do Windows. Eu estou dando um exemplo como que funciona as máquinas virtuais na blockchain em detrimento ao Windows. Se você fosse fazer isso no Windows, sabe como é que isso funciona no Windows hoje? A mesma ideia que a Ethereum criou lá no passado. Quem conhece aí, quando você vai entrar em bancos, né? Geralmente eu não sei se o Banco do Brasil ele tem isso. Vários bancos têm isso. Quando você instalou ali o sistema ou pegou um computador ali com um sistema novo, abriu um navegador, digitou lá bb.com.br ou é bb.com, abriu o banco, você vai abrir, colocar sua senha, ele aparece uma mensagem lá: favor fazer o download da máquina virtual Java. O Java é a máquina virtual utilizada para segurança dos computadores que acessam o sistema bancário, por exemplo. Porque ele cria uma janelinha pequena com os números e os caracteres que você precisa para digitar sua senha, em vez de você usar o teclado. Tem muita gente que não sabe por que eles criaram aquilo. Porque geralmente você, quando digita a senha, a gente chama de keylog. Keylog é um vírus que, quando baixado para o seu computador, seja lá por qual motivo foi, né, navegando, baixando programas sem conhecimento, quando você pega e digita, tá lá o Anderson e uma senha numérica, ele copia todas as teclas na ordem e envia isso pela internet. É chamado keylog. Aí eles descobriram, né, como que os pessoal estavam roubando os bancos, né, e eles tinham que ressarcir isso para os usuários. Eles de repente criaram a máquina virtual Java, utilizando o Java Virtual Machine, que remete ao Ethereum Virtual Machine, que é a máquina virtual Ethereum, onde um programa roda dentro de um slot e ele, quando é necessário, ele carrega e aí você digita. Aí você clica, usa o mouse para clicar. Tic, 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 tic. Clicou lá, né? Aí você fala assim, mas e se eles criarem um vírus chamado mouse log ou click log? Já chegaram a tentar fazer isso e conseguiram. Só que com o Virtual Machine não consegue. Porque o Virtual Machine ele trabalha de uma forma que quando você clica, ele não manda para o Windows, ele manda diretamente para o servidor, ele vem do servidor, ele é carregado de dentro do servidor do banco para sua máquina. Tanto é que se você tiver com a sua máquina desconectada da internet e digitar lá bb.com.br, geralmente carrega a página, mas na hora que você for digitar, ele vai falar que você está desconectado e a caixinha da onde está o Java Virtual Machine vai aparecer lá o símbolozinho do Java, mas não vai carregar o teclado. Por quê? Esse teclado está armazenado dentro de um servidor centralizado lá do banco. Ou seja, é como se abrisse um terceiro olho na sua testa. Na realidade, no seu computador. Esse terceiro olho vem lá do servidor do banco.
É assim que funciona a máquina virtual, tá? Dentro do Windows. E você teria que fazer coisa parecida. Você quer rodar um aplicativo dentro do Windows e você, baseado nas tecnologias da Ethereum, você precisa de ter uma máquina virtual, e essa máquina virtual ela vai buscar informações do contrato inteligente dentro do servidor do dono do aplicativo. Ou seja, se o dono do aplicativo um dia parar de funcionar, parar de atender ali as demandas, falar assim, vou abandonar isso aqui, aí ele abandonou. O aplicativo está por aí para você baixar e instalar no Windows, mas e na hora de usar a máquina virtual não vai conseguir, porque a máquina virtual não está mais ativa, porque o servidor lá foi desligado. Você entendeu o que é uma máquina virtual? Se o cara abandonar o servidor dele lá, acabou, você não consegue usar mais o contrato inteligente da operação lá. Ele não fica armazenado dentro da Ethereum, o contrato inteligente. Ele fica armazenado em um servidor sidechain. Por isso que chama slot, chama container, tá? Porque fica separado da blockchain principal. Já no XRP e na Cardano, os contratos inteligentes está trabalhando, já vem trabalhando on-chain. O Shahal, que está vindo aí, que é um micro contrato inteligente, para dar mais velocidade ainda às transações programadas, aí sim, eles vão trabalhar separado. Se Shahal um dia parar de funcionar, falar assim, não, eu não vou mais trabalhar com isso, ele simplesmente para de funcionar. E aí, aqueles DEPs que dependia daquele contrato inteligente não vai mais funcionar. É assim que funciona uma máquina virtual, tá? Um sidechain. Só que tem um porém. A gente está falando de Shahal trabalhando sidechain, mas ele não é uma máquina virtual. E os contratos inteligentes dentro do Shahal vai trabalhar dentro do Shahal igual os contratos inteligentes trabalham dentro do XRP Ledger. É on-chain. Isso acontece porque o Shahal é uma cópia exata do XRP Ledger. Eles só mudaram ali os perfis, os nomes que aparecem, tá? O nome da moeda, o protocolo é os mesmos. Eles usam os mesmos protocolos de consenso lá do XRP Ledger. Eles fizeram algumas alterações. Qual a alteração? No protocolo da moeda, que no caso é uma moeda, não é um token. Porque ele é um token na rede XRP Ledger, mas ele é uma moeda dentro da blockchain Shahal, porque é um DLT independente do DLT do XRP Ledger. Ele é um blockchain, ele não é uma máquina virtual, ele é sidechain, ele trabalha paralelo. Tudo que ele fizer aqui de contrato inteligente, esse contrato inteligente automaticamente vai estar conectado ao XRP Ledger, tá? Tudo que for transacionado aqui com contrato inteligente vai ser gravado lá no on-chain, tá entendendo? E isso tudo você consegue ver que um dia alguém vai virar e falar assim, cara, é muito fácil criar aplicativos dentro do XRP, da XLM, da Cardano, contrato inteligente, então nem se fala. Eu vou estar usando Ethereum por quê? Aí o cara ele começa a encontrar obstáculos, né, para criar aplicativos dentro da Ethereum por causa do custo que ele já gastou, né, ele vai gastar uma vez, mas e as atualizações que vierem? Isso também é custo, porque ele vai ter que atualizar hardware, vai ter que atualizar um monte de coisa. Avalia que a Ethereum, quando ela começar a chegar no seu final de desenvolvimento, né, que a gente não sabe quando que vai ser, porque ela não está nem na metade da criação dele ainda. Aí, de repente, os hardwares vão ter que aumentar a sua robustez. Isso vai ser custo para eles. Pode ser que com aquele hardware ele ainda consiga rodar XRP ou a Cardano ali dentro, né? Cardano não, os DEPs para rodar dentro da Cardano sem precisar de um container, tá? E também essas pessoas que vão criar os seus aplicativos descentralizados, eles vão começar a pesquisar outras blockchains, como eu expliquei,
e vai encontrar as facilidades em outras blockchains e acaba desistindo de utilizar o Ethereum. A Ethereum, para melhorar, gente, ele precisa de criar outro blockchain, outro DLT, porque não, do jeito que eles estão, eles não conseguem ir tão longe, tá? E quando a gente fala eles irem tão longe, a gente imagina com o recurso que eles têm. Eles não conseguem ir tão longe. Aí eu vou fazer uma lembrança aqui pra gente. Lembra daquela questão lá do pioneirismo? Você lembra que eu trouxe para vocês um dia um vídeo que Joey Lube falou juntamente com o Vitalik assim na frente dele, dando entrevista, e o Vitalik lá quietinho, só ouvindo. E o Joey Lube falando que eles resolveram lançar o Ethereum de qualquer jeito, porque eles precisavam saber se era possível mesmo criar aplicativos no Ethereum e se empresas poderiam criar aplicativos no Ethereum. Vocês lembram que, eu não sei se vocês vão lembrar, quem assistiu os primeiros vídeos do canal sabe. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas as primeiras assim, interações que eu tive com as informações de pesquisas da Ethereum, eu encontrei quem por trás dela, a Microsoft. A Microsoft provavelmente foi ali tipo um evangelista, tá, da Ethereum, dentro da Ethereum. E ele deve ter trago esse conceito de ser pioneiro no lançamento do contrato inteligente. E com isso, a gente viu que os aplicativos, olha isso, os primeiros aplicativos criados dentro do Windows eram criados pelo próprio Windows. E os primeiros programas, DEPs, DeFi, tudo foi criado pela própria Ethereum. Aí eles fizeram de uma forma que parecia para nós que era um sistema autônomo, pessoas estavam criando coisas dentro da Ethereum. Não era. Tudo que você conhece na Ethereum hoje, a maioria, 99%, é criado pela Consensys, pela Infura. Infura é uma subsidiária da Consensys, que é como se fosse uma fábrica de software. Sem falar que outros que participaram e que vamos dizer que esteja fora do contexto da Consensys, do domínio da Consensys, foi os chineses que entraram firme para dar valor a Ethereum. Ou seja, programas criados por pessoas que não têm, assim, não vou dizer assim, eu não teria a confiança, não tem confiança, a minha pelo menos, tá? Que são os aplicativos criados dentro da Ethereum. Aí a gente vai rapidamente, só para finalizar aqui, esse vídeo vai ficar maior do que o anterior, não sei porquê, né? É por causa dos detalhes. A gente vê que a Ethereum, da mesma forma que o Bitcoin, ela se tornou um código aberto, né? Onde todo mundo poderia copiar. E aí, o que acontece? A facilidade de se criar uma cópia do Ethereum era só você fazer modificações ali e você tinha outro blockchain. Foi tão fácil que hoje nós temos, se brincar, eu vou chutar aqui, tá, gente? Só de blockchain, não tô falando nem de DeFi, que roda em outras coisas, não. Vou falar em blockchain. Tem mais de entre 500 a 1000 instâncias de Ethereum por aí. Aí você fala assim, pronto, dominou o mercado. Não, pior que não. Porque cada uma dessas blockchain que é ramificada da Ethereum, copiada da Ethereum, eles têm os mesmos problemas, os mesmos vícios da Ethereum. Só que muitas empresas que optaram e lançaram seu olhar erroneamente, né, para um desses modelos, ele não vai poder voltar atrás, ele gastou dinheiro ali. Então ele vai ter que dar o sangue, ele vai ter que lutar para aquela blockchain ser a escolhida. Não pelo fato dele ter investido em moeda, mas investido no hardware, investido em pessoas para desenvolver uma cópia melhor do que o Ethereum, e que talvez não seja melhor do que o Ethereum, seja até às vezes pior do que o Ethereum.
Tem alguma coisa escondida ali que nem eles sabem, porque eles só pegaram o código, não fizeram as revisões, principalmente revisões por pares, só pegaram o código, modificaram os nomes ali que eles poderiam mudar e sentaram o bambu e criaram o blockchain, lançaram moeda. Você foi lá e comprou pensando que ia dar alguma coisa e está preso nela. Você está entendendo? E aí a gente volta naquela questão: qual é a vida útil de um blockchain? É a vida da utilidade. Se ela tem utilidade, e se ela tem velocidade, né, escalabilidade, se tem tudo aquilo que é necessário e com um custo relativamente menor, você vai ter uma vida útil bem maior. Ethereum, ela já está na sua terceira vida. Vocês sabiam disso? Ela era Ethereum. Depois trocaram o nome da Ethereum para Ethereum Classic, que é a original. A Ethereum original está lá, Ethereum Classic, e mantiveram a Ethereum, que poderia ser qualquer outro nome, porque foi feito um hard fork por conta de um roubo. Com isso, eles fizeram outro hard fork, porque abandonaram mais uma vez essa vida de Proof of Work e passaram a Proof of Stake. Então ela está na sua terceira vida. XRP e Cardano e XLM estão na sua primeira vida. XRP está indo para 11 anos e nunca teve um hack, nunca teve um incidente, nenhum incidente grave, nem a Cardano. XLM apresentou um problema lá no início com relação ao consenso, porque ele fez uma cópia e não tinha todas os paranauê que Arthur Brito e David Schwartz fizeram as alterações lá, para evitar que até mesmo Jed McCaleb pudesse entrar e fazer alguma alteração, porque eles tiraram a autoridade dele dentro do sistema, né? E isso fez com que a Stellar escalasse o seu próprio modelo de protocolo de consenso. E tá aí até hoje, nunca mais deu nenhum problema. Teve um caso aí que houve uma parada de um dos servidores lá, né? De um dos protocolos, mas não parou as transações, não interrompeu as transações, tá? Bom, pessoal, e isso ajuda a ser definido quem é quem no mundo blockchain, e aqueles que escolherem mal escolhidos, eles sabem que o prejuízo deles vão ser grande, tá? Então a vida útil do blockchain vai ser até que ponto as pessoas vão conseguir utilizar aquele sistema sem que ele olhe para o lado e veja que outros estão ganhando dinheiro fácil e rápido, porque eles estão escalando velocidade, estão escalando tecnologia, e não tá ficando parado ali: ah, rapaz, eu tô aqui, ó, coçando a cabeça para ver se resolvo o meu problema, porque hoje funciona, amanhã não funciona, hoje tem hack, amanhã não tem hack, como é que eu faço? E é assim que eles estão vivendo, vão viver um dia de cada vez, e aí eles vão ter que ir abandonando essas blockchain. Enquanto eles estão sofrendo aqui, eles estão criando dApps em outras blockchain, para que quando ele falar assim: eu estou abandonando essa rede aqui, eu vou entrar na outra já funfando, como diz aí a nossa área de tecnologia, funcionando. E com isso a gente chega ao final aqui de mais esse episódio. Eu não vou falar qual é o próximo episódio aí, tá? O tema, porque eu ainda não tenho. Mas espero que vocês peguem aí o próximo, que é o terceiro episódio aí. E vamos que vamos. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Coloque nos comentários o que vocês acham dessas informações, tá? Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like para poder ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. E compartilhe para que outros também possam ter essa mesma informação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aí e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.